Muito bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom. Saudamos a nossa amada igreja e aos demais irmãos que também nos acompanham sempre. Não consigo mais fazer aquelas visitas regularmente para todas as famílias. Sempre fazemos, sempre estamos fazendo essas visitas, socorros, visitas a famílias necessitadas. Não temos assim um tempo para confraternização, visitar, mas estamos atendendo, né? Casos, atendimentos pastorais. Mas esse culto doméstico é uma visita para a igreja local. Estamos tendo o privilégio de estar em cada casa agora. Agradecemos aí as suas boas-vindas à sua mesa no café da manhã deste dia. Um privilégio muito grande, né, para nós, embora eu não esteja vendo a igreja, mas a igreja está nos vendo, participando, recebendo uma palavra de bênção, de ajuda, conforme Deus tem nos permitido. E nossa oração é que Ele nos permita estarmos sempre aqui, enquanto vida tivermos, estarmos sempre aqui levando uma palavra para todos os nossos irmãos e muitos outros, né, que não congregam aqui, também recebem esta bênção. No Evangelho segundo São João, no capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos os dias nós temos aqui esta reflexão, uma pequena palavra, um curto tempo, mas isso nos acompanha durante todo o dia, nos abençoando, nos protegendo, nos animando. Os dias são maus, estamos vivendo tempos trabalhosos, profetizados em toda a Bíblia Sagrada. E ao lermos a palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos anima. Encontramos uma palavra muito animadora aqui no parágrafo 79 da mensagem Abandonando Tudo. Essa mensagem recente, né? Mensagem nova. Abandonando tudo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio, lá no início, lá em Gênesis, no capítulo 1, né? No princípio criou Deus tudo, o céu e a terra, tudo, através do poder da palavra falada. O haja isto, haja terra, haja. E esse haja nunca parou. Cada sementinha que é lançada na terra e brota e nasce é o haja ainda acontecendo. Cada árvore que nasce, tudo que existe é fruto desse haja. Esse haja nunca morreu, ele continua ecoando até o fim do mundo, né? Cada criança que nasce, cada animal que nasce, tudo que nasce é o haja acontecendo. Então lá São João fala no princípio, né? Lá antes de tudo. Então mostra que o que veio a seguir já existiu antes.
E essa palavra, no princípio, era o verbo. O verbo vem do termo grego, logos, que significa palavra, significa razão divina, significa expressão de Deus. Então aqui o verbo não é apenas fala, é uma pessoa. Não é apenas uma palavra, é uma pessoa, né? Expressão de Deus. E nessa mensagem Abandonando Tudo, a gente lê a mensagem e vai grifando. E a gente já grifa, já marca para trazer para cá, para participarmos juntos. Você deve abandonar suas próprias ideias. Você deve lidar com sua palavra. E nunca o Espírito Santo jamais negará qualquer palavra que ele falou. E a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Perguntei para a igreja, quem é o autor da Bíblia? É o Espírito Santo. O autor do livro de Isaías é o Espírito Santo. Jeremias, Daniel, as cartas, Novo Testamento, Velho Testamento, é o Espírito Santo. Claro que ele usou homens, poetas, apóstolos, profetas. Foi o Espírito Santo quem os inspirou. A Bíblia foi escrita por homens cheios do Espírito Santo, em um espaço de 1.600 anos, sem conhecer um ao outro, em lugares diferentes. E eu perguntei para a igreja, e o autor das mensagens, quem é? É o William Branham? Não. Não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo o usou para trazer a revelação da Bíblia. O Espírito Santo é o autor da Bíblia, é o autor da Bíblia escrita, é o autor da revelação da Bíblia. O Espírito Santo é o autor da Bíblia escrita. O Espírito Santo é o autor da Bíblia revelada. Mostramos para a igreja, João entrou no Espírito. Foi arrebatado em espírito ao dia do Senhor, lá em Pátimos. E lá ele recebeu não a revelação do Apocalipse, ele recebeu o Apocalipse. Mas ele não recebeu o Apocalipse revelado, ele apenas escreveu. O que vês, escreve. O que vês, escreve, mas não explica, né? E no capítulo 10, o Espírito Santo diz para ele, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele pregar a sua mensagem, tocar a sua trombeta, esses mistérios serão revelados. Todos esses segredos aí, dos 7 selos, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, essas criaturas viventes, leão, boi, homem, águia, o sétimo anjo é que vai explicar isso aí. Esses selos serão desatados pelo Cordeiro e entregue ao sétimo anjo. Foi o que aconteceu. Então esse sétimo anjo, da mesma forma, foi arrebatado em espírito para trazer a revelação daquilo que foi mostrado em espírito para João. E hoje a noiva tem que entrar no mesmo espírito para receber, para conceber esta revelação. Essa mensagem revelada, os selos desatados. Os selos foram desatados, o livro foi selado por dentro e por fora, com 7 selos, então foi desatado por este ministério do sétimo anjo. Portanto, note bem, e nunca o Espírito Santo jamais negará qualquer palavra que ele falou, desde o princípio.
era o Verbo, era a palavra. E a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Olha, cai por terra esse argumento que muitos usam, os cépticos usam. Incrédulos usam esses termos. Ah, papel aceita tudo. Isaías escreveu isso aí, os apóstolos escreveram isso aí. Então eles tentam provar através da ciência que o papel aceita tudo, tentam provar a inexistência de Deus, dizendo que papel aceita tudo. Correto. E esse papel desses livros de ciência também não aceita tudo? Sim. Ciência escrito por homens, o papel não aceita tudo? Quem foi que escreveu a ciência? Quem foi que encheu livros e livros de teorias e teorias maquinadas na cabeça de cientistas quanto à existência de Deus? Então, cai por terra esse argumento. Eu prefiro ficar com isso aqui, ó, esse papel aqui que aceitou tudo que veio do Espírito Santo, do que ir para esses livros de ciência e amarelados de fumaça de cachimbo de muitos cientistas. É verdade. Entrevistamos um jovem aqui recentemente no Companheirismo dos Jovens, e ele dizendo que na adolescência ele entrou muito na ciência, e a ciência mexeu com a cabeça dele. Ele ficou muito perturbado. Mas quando ele foi para a Bíblia, foi ler a Bíblia, com interesse, com revelação, ele passou a rir da ciência. E eu disse isso para ele, né? Irmão Daniel. Pois é, qual você prefere? Crer nesse livro divino, escrito por homens cheios do Espírito Santo, profetas, apóstolos, ou crer nesse papel que aceita tudo, esses livros enfumaçados, amarelados, com fumaça de cachimbo de cientistas? Qual você crê? Esse jovem disse: a ciência não anda junto com a fé. Não moram debaixo do mesmo teto. Porque a ciência quer prova, só crê no que vê. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Agora, olha aqui, o que esse anjo do Senhor diz aqui, ó. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Emmanuel significa o quê? Deus conosco. Deus entre nós. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, Logos, Espírito que enchia o céu e a terra. E esse Verbo se fez carne, Deus condescendeu, se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Agora, o Verbo se fez Espírito, lá no princípio, o Espírito se fez carne e habitou entre nós. O Espírito de Deus, Deus era Espírito, enchia o céu e a terra. Então esse Espírito, esse Verbo, esse Logos, se fez carne e habitou entre nós. Mas agora o Verbo se fez Espírito habitando em nós. Já não é mais entre nós, já não é mais Emmanuel, Deus conosco, já não é mais Emmanuel, Deus entre nós, agora é Deus em nós, o Espírito Santo, São João 14.
Eu vos envio outro Consolador, que é o Espírito Santo. Espírito Santo é o quê? Terceira pessoa de Deus? Terceira pessoa da Santíssima Trindade? Não. O Espírito Santo é Deus em nós. Deus em nós. Primeiro foi Deus sobre nós, lá no princípio. O Verbo, o Logos, sobre nós. Através de Jesus, Deus conosco, entre nós. Agora o Espírito Santo, Deus em nós. Pai, Filho, Espírito Santo, mas é o mesmo Deus. Pai, Deus sobre nós. Filho, Deus conosco. Espírito Santo, Deus em nós. O Espírito se fez carne e habitou entre nós. Agora, o Verbo se fez Espírito, habitando em nós. Irmãos, é tão claro, né? Tão claro essa doutrina das três pessoas distintas da Santíssima Trindade, faz uma confusão tremenda. Para começar, você não acha isso na Bíblia em lugar nenhum, Santíssima Trindade. Me mostre. Em lugar algum. Todo mundo sabe de onde veio isso. Três pessoas distintas da Santa, Augusta e Divina Trindade. Me mostre isso na Bíblia. Mas eu estou te mostrando na Bíblia. Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. É claro demais, é perfeito demais, né? Hoje ele é filho de Deus na igreja. No milênio será filho de Davi, mas sempre o mesmo Deus em dispensações diferentes. Na dispensação de Pai, Deus sobre nós. Na dispensação do Filho, Deus conosco, mas é o mesmo Deus, não é segunda pessoa, não. É o mesmo Deus em nós, entre nós. Agora o Espírito Santo não é a terceira pessoa, não. É a mesma pessoa de Deus em nós. Pois eu estarei com vocês, mesmo em vós, até o fim do mundo, até a consumação. Agora, se esse mesmo Deus que escreveu a Bíblia está em você, você não é seu. Você está morto para as coisas do mundo. Você está morto para os seus próprios pensamentos. E a mente que estava em Cristo está em você. Aí, então você está abandonando tudo para segui-lo. É o tema da mensagem, abandonando tudo. Maravilha. Não seus próprios pensamentos mais, mas é o que ele diz. Não é a minha vontade, mas é a tua vontade, Senhor. Então você começa a se alinhar com a palavra de Deus. Eu poderia continuar nisso por muito tempo, mas vou apenas adiantar um pouco mais aqui. Aí você diz, o que eu ganho então abandonando tudo? Abandonando tudo que eu ganho. Você pode esperar que o mundo zombe de você. Você pode esperar que o mundo chame de todos os tipos de nomes degradantes. E eles o chamarão de qualquer coisa que eles possam chamá-lo. Você será desprezado e rejeitado. Meu Deus. Então perguntaram para Jesus, né? Agora que temos que abandonar tudo a fim de seguir a Deus. Agora o que eu ganho em troca? Nós às vezes, eu acho que nós ministros, chegamos aqui onde citamos anteriormente, floreamos um pouco demais para o povo convertido, prometendo não sofra mais,
caminho onde tudo é adorável, canteiro de flores, de felicidade. Mas todo aquele que quer viver piamente, plenamente em Cristo, todo aquele que quer viver piamente em Cristo padecerá perseguições. Mas aquele que não abandonar tudo, não deixar pai, mãe, irmão, irmã, tudo por amor de mim, não é digno de mim. E aqueles que deixar tudo isso aqui, por amor a Ele, têm recompensas. E além das recompensas aqui, a vida eterna. Quando disseram para ele, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando, ele disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Meu pai, minha mãe, meus irmãos são estes aqui que fazem a vontade de Deus. Graças a Deus. Fiquem com essa meditação, meus irmãos. Fiquem com essa meditação para mais esse dia de bênçãos. Seja realmente um dia de bênçãos para todos. Senhor Jesus te conceda a cura divina de qualquer enfermidade. O Senhor Jesus tira a aflição do seu coração. Agora não é mais Deus entre nós, agora é Deus em nós, na forma do Espírito Santo, consolando, fortalecendo. Agora o Senhor está em nós, hoje o Senhor está na igreja. Deus eterno, possamos estar em Tua presença durante todo o tempo da nossa vida. Possamos sentir a presença do Espírito Santo não conosco, mas em nós, trazendo-nos, ó Deus, a cumprimento todas as Tuas promessas, as quais nós cremos e não duvidamos de nenhuma delas. Cremos na cura divina, cremos na nossa libertação, cremos na alegria da salvação que a Tua palavra nos traz. No poderoso, excelso e glorioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Ficamos combinados, né? Estamos indo embora, mas vamos ficar combinados de estar aqui amanhã com mais uma porção da Santa Palavra de Deus. Isso é luz. Essa mensagem que você está ouvindo é luz. Há uma luz no caminho. Com gratidão, com alegria, fiquem com Deus, tenham todos um excelente dia. Um abraço. Para quem sofre a incerteza do sombrio amanhã, a quem busca a verdade com verdadeiro afã, aquele que caminha sozinho, sem diretriz, e aquele que anseia ser na vida bem feliz. Se existe alguém a você que triste pelo caminho, é como um barco sem leme, é como a ave sem ninho, é como a folha caída, é como o resto do nada. Ainda há esperança pra você nesta jornada. Há uma luz no caminho, há uma luz no caminho. Renove a sua esperança, você não está sozinho. Há uma luz no caminho. Esperança para quem desiludiu, sente a alma em pedaços e acha tudo perdido. Ele faz tudo mudar, dando à vida nova cor, da paz e felicidade, alegria e amor. Dá um novo amanhã, muda o rumo da vida, faz voltar ao seu lugar aquela folha caída, dá ao barco novo leme, dá ave novo ninho, e
a você a certeza que ele é a luz no caminho. Há uma luz no caminho, há uma luz no caminho. Renove a sua esperança, você não está sozinho. Há uma luz no caminho,